Fala pessoal, tudo bem com vocês? Segundo vídeo do canal na área, e hoje iremos falar sobre o Farm Endgame no Koa. Como otimizar sua energia com todos os personagens para que dessa maneira você consiga extrair ao máximo o jogo. Quando se trata de otimizar seus personagens, você provavelmente já sabe bastante coisa. Ainda assim, o sistema de energia do jogo pode ser confuso, ou sejamos sinceros, extremamente repetitivo. E é por isso que eu estou aqui hoje, para simplificar tudo para você. Tecnicamente, este vídeo é um guia para os personagens e é a forma da qual eu utilizo desde que alcancei nível 60. Tudo começou há 4 meses atrás, onde eu vi um vídeo de Koa no canal do Woods, onde ele passa a sua estratégia de farm com 5 personagens. Desde então eu venho testando, ajustando e agora trago uma versão refinada com 6 personagens e alguns macetes extras que vão te economizar muito tempo. Então vamos lá! Antes de tudo, vamos falar sobre os requisitos, porque nem todos os preenchem ainda. Se você ainda não atingiu esses requisitos, continue se esforçando e se tiver alguma dúvida, joga aí nos comentários do vídeo que eu vou estar ajudando. Uma vez que você tenha definido tudo, poderá realmente tirar o máximo proveito da estratégia. E eis o que você precisa. Número 1. 6 personagens no nível 60, com o conteúdo primário desbloqueado até a conquista decisiva em todos. Número 2. Cada personagem precisa ter pelo menos 3.000 de anulação para entrar no ninho. Número 3. Ter o passe Fantasium ativo, para ganhar mais bateria e fazer as 2 corridas gratuitas no abismo por dia. E número 4. A Bênção Sagrada ativa, para você otimizar o tempo e não repetir dungeon. Esses 4 pontos são obrigatórios para nossa estratégia funcionar de verdade. Por ser um estilo de gameplay diferente, com a jogabilidade voltada para a bateria, jogar com vários personagens pode ser confuso. Por conta disso, o planejamento é muito importante, pois com ele não iremos apenas gastar toda a bateria do personagem, pensando em acabar logo com as diárias sem uma meta clara. Mas sim, iremos extrair o máximo que o jogo pode nos oferecer diariamente, entendeu? Análise dos objetivos. Metas diárias e semanais da conta. Como meta diárias, nós temos a rotação completa dos personagens, com as doações e ações básicas. Toda a rotação está lá no primeiro vídeo do canal. Se você ainda não viu, não deixe de conferir depois porque está bem legal e tudo bem explicado. E sabe aquele estilhaço que conseguimos ao desmontar itens? Podemos alcançar o teto de 435 estilhaços épicos por dia. Eles vêm do consumo de bateria nas dungeons. E é importante frisar que ao desmontar itens não contabiliza nesse teto de estilhaços, então pode ficar tranquilo quanto à desmontagem deles. Perfeito! E por fim, realizar a conquista decisiva com todos os personagens, para garantir autorizações de caças que são fundamentais para o purgatório. Mas o mais importante é outro item que estamos buscando lá dentro, que são os pergaminhos perdidos. Um item dropável semanal, que a cada 30 pergaminhos abertos com qualquer personagem, existe uma chance de obter a bolsa de insígnias douradas. Tente coletar todos os pergaminhos disponíveis para cada personagem toda semana. Isso te dará um total de 180 pergaminhos para sua conta. As chances são baixas, mas ainda assim é uma das, se não a melhor maneira de conseguir insígnia dourada no jogo. Essas são as nossas metas diárias. E como meta semanal, nós temos que realizar o Ninho do Vazio 3 vezes por personagem. Utilizando a bateria com todos os personagens, conseguimos alcançar esse teto tranquilamente de estilhaços, então fique tranquilo. Agora que entendemos nossos objetivos, podemos distribuir inteligentemente a bateria para maximizar o retorno em ouro e autorização de caça, onde algumas são vinculadas, outras transferíveis, e ficar movendo de um personagem para um outro é um saco. Então vamos sempre deixar a bolsa organizadinha, que o nosso objetivo final é extrair o máximo de ouro possível diariamente dos personagens e, quem sabe, uma insígnia dourada. Afinal, esse é o recurso mais valioso do jogo no endgame. Então agora vamos por partes. Falando agora sobre nossa bateria, todos os dias recebemos 840 de energia para jogar com os personagens. E agora vem uma surpresa que você talvez não saiba. Para atingir a meta de 435 fragmentos aleatórios diários, só é necessário gastar 420 de bateria no purgatório e no ninho. Isso pode fazer com que você pense que esse é o custo de energia para 3 personagens apenas, mas não queremos que funcione exatamente dessa forma. Nosso foco é otimizar cada personagem ao máximo, aproveitando toda a estrutura diária e semanal que o jogo oferece. E lembrando que com o passe, cada personagem tem 2 entradas gratuitas diárias no purgatório, que é o equivalente a 20 de energia que não consome autorização de caça. Com isso,
120 de bateria já sai de graça diariamente. Agora, vamos analisar como iremos distribuir essa bateria. Utilizaremos a Bênção Sagrada para extrair o limite máximo nas dungeons, focando em realizar apenas uma dungeon por um personagem. Em nosso personagem principal, nós faremos da seguinte forma. Durante 6 dias da semana, iremos realizar apenas Purgatório Abissal e em apenas um único dia, faremos a bateria na conquista decisiva para alcançar o teto de 30 pergaminhos. Já nas altas, nós faremos os 2 todos os dias e assim vai ficar nosso cálculo. No personagem principal, o Purgatório 6 dias vai consumir 960 autorizações de caça. E na conquista decisiva, 140 licenças do caçador, que já alcança os 30 pergaminhos perdidos, como falei. E com cauda alt, nós faremos todos os dias 90 de bateria no Purgatório e 50 de bateria na conquista decisiva, dando um total semanal por alt de 2.450 autorizações de caça e 1.750 licenças do caçador, totalizando com todos os personagens 3.410 autorizações de caça e 1.900 livros de licença do caçador. Desta maneira, conseguimos focar em todos os objetivos e focamos principalmente no Purgatório, girando o sistema de pena quase todo dia para dropar itens lendários e obter Desirium, sendo também a dungeon que mais dá ouro no jogo. O número de livros pode assustar à primeira vista, mas vamos agora ver de onde podemos pegá-los. Começando pela Fronteira Abissal, disponíveis nas segundas, quartas e sextas, são 3 dias por semana, onde conseguimos um total de 900 autorizações, simplesmente realizando essas atividades de rotina. Em seguida, temos a Conquista Decisiva, que é uma fonte também muito expressiva. Considerando que fazemos 38 runs no total, e cada uma gera em média 24 autorizações, estamos falando de uma média de 900 autorizações de caças só nela. Na loja da Comenda, conseguimos comprar 40 autorizações por dia. Multiplicando pelos 7 dias da semana, somamos 280 autorizações garantidas, sem depender de qualquer tipo de RNG, só na consistência. E no Frenesi Espiritual, que também é conhecido como a Frota, cada personagem gera 80 autorizações. Com 6 personagens fazendo, isso nos dá mais os 480 autorizações semanais. E não podemos esquecer do queridinho da galera, o Ninho do Vazio. Além de ser fonte de ouro e itens, também entrega autorização de caça. Cada run dá umas 8 autorizações. Como fazemos 3 runs por personagens com os 6 personagens, isso dá um total de 144 autorizações de caças só do Ninho. E mesmo nas missões co-ops, usando apenas o personagem principal, conseguimos cerca de 100 autorizações semanais com facilidade, só jogando o jogo. E por fim, com os check-ins diários, ainda somamos mais 40 autorizações semanais só por logar e fazer o básico. Quando somamos tudo isso, dá 2.850 autorizações de caça por semana, totalmente farmáveis com os personagens. Embora tenhamos um déficit de 550 autorizações de caça, o jogo não ia te deixar na mão, ainda mais com um sistema de bateria dentro dele, né? Toda semana, eles lançam diversos eventos que compensam isso e até ultrapassam esses números com o tempo. Então, você não precisa se preocupar, porque nunca vai te faltar a autorização de caça ou licença do caçador. E quanto à licença do caçador, fique extremamente tranquilo, porque na frota nós conseguimos comprar exatamente 350 livros semanais, o que significa que nunca vai faltar para os nossos personagens. E caso você não saiba, todo final de semana tem a Árvore dos Desejos, onde você consegue pegar 600 licenças do caçador todo final de semana. E isso é bem bacana, né? Porque nunca vai faltar mesmo pra gente. Você pode não saber, mas você realizar o ninho é muito importante. Digo isso, pois já vi muitas pessoas que não fazem mais. Então anota aí. Realizando o ninho 3 vezes por personagem semanalmente, isso te dará 18 itens lendários por semana. Caso você já esteja com o set completo, quebrar os itens vai te dar Desirium. Logo, cada run vai te dar em torno de 100k de ouro, totalizando quase 2 milhões de ouro semanais por uma dungeon que você faz em 2 minutos jogando. Então, não deixe de fazer, porque é rapidinho e se você não faz, está deixando o ouro na mesa, parado ao invés de usar no refino. Muito inteligente, né? E onde o ninho entra nesse sistema de bateria todo que até agora eu não falei dele? Bom, vamos lá.
Levando em consideração de que o ninho é apenas 3 vezes por semana, ou seja, consome 60 de bateria por personagem, podemos utilizar das baterias de missão de login. E caso você não saiba, ao realizar essas simples missões, recebemos uma bateria de 10 de energia no personagem, o que nos dá um total de 70 de bateria extra semanalmente para realizar a dungeon. Com o restante da bateria, você pode ir estacando para gastar utilizando a poção de ouro. Ou melhor ainda, a minha recomendação é utilizar quando o boss da conquista decisiva for o da insígnia que você quer, assim aumentando as chances de drop. Mesmo o RNG sendo esquisito, confia que uma hora ele dropa. Beleza, chegamos no final do vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal e deixou o like, não se esquece de fazer isso, pois você vai estar me ajudando e me motivando a trazer mais conteúdos para o canal. E como você viu, utilizamos a energia do personagem de forma estratégica, desde o Purgatório e a Conquista Decisiva até o Ninho do Vazio, tratando cada personagem como uma fonte de ouro ativa, com o pensamento de que cada dia se transforma em investimento de longo prazo. E o segredo está na constância. Com apenas alguns minutos por dia, organizando seus personagens com base nesse plano, você transforma o jogo em uma verdadeira mina de ouro diária, mantendo sempre o progresso dos seus personagens e a sua economia pessoal alta. Agora que você entendeu como extrair o máximo de cada personagem em suas baterias, o próximo passo é simples. Aplique o plano com disciplina, adapte quando necessário e observe seu ouro crescer dia após dia. Nos vemos no jogo, com a bolsa cheia de Desirium, fragmentos e ouro. Bom farm e que o RNG te ajude. Excuse.